Na real, eu não queria nem falar, né, hoje. Mas tem que falar, né? Tem que falar. Eu já tô falando com o Pedro desde ontem, né? Pela nova rede social. Beleza, estamos começando mais um episódio do Grenal Corneta, o canal que reúne na mesma mesa virtual gremistas e colorados para um bate-papo, uma resenha de torcedores, para analisar os jogos e, consequentemente, fazer corneta. Eu sou o Gustavo, gremista, e comigo hoje estão o também gremista Vinícius e os colorados Marcos, Pedro, Alexandre e Doda, do Resiliência Colorado. Bom, vamos começar falando de Grêmio. Aí eu já passo de imediato a palavra pro Vinícius. Vinícius, cara, é difícil a gente jogar bem e perder, né? Já é a segunda que a gente. Olha, tinha determinados momentos do jogo contra o Botafogo que eu achei até que o Grêmio tava amassando o Botafogo, né? Tu não acha que o Grêmio tá tomando muito gol? Eu acho que talvez esteja aí o problema, né? Porque capacidade de criação o Grêmio tá tendo, só não consegue converter em gol também, né? Eu acho que isso aí mesmo que o Luiz falou, o Grêmio cria muito e acaba desperdiçando as oportunidades que tem, e futebol é isso aí, futebol a bola pune quando se perde muito, a nível, ainda mais a nível profissional, né, que é um nível equilibrado. Não pode acontecer tudo o que aconteceu ali, mas o que fica, né, pelo menos um sentimento assim para mim é que o time tá jogando, o time tá criando, o time tá querendo, mas tá faltando aquele capricho, aquele detalhe final para colocar essa bola na rede e conseguir fazer os resultados. A gente tomamos o Grêmio. Eu acho que isso foi uma coisa até que eu comentei no episódio passado, né? Que de repente ali na frente, com a volta do Jeromel, alguma coisa assim, possa dar uma melhorada nesse sistema defensivo do Grêmio, mesmo que minimamente, talvez um gol ou outro que a gente esteja tomando, a gente deixe de tomar, e a gente precisa melhorar. A gente cria muito, como eu disse, a gente, né, tem um volume, mas a gente está pecando na hora de finalizar e de fazer esses gols. O Grêmio toma 20 gols num Brasileirão aí, se eu não me engano, e condensado em 4 partidas: Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Bragantino, se eu não me engano, tomamos 12 gols. Dentro desses 4 jogos, dos 20 que tomamos, 12 foram aí. Então, eu acho que são detalhes e que ali na frente fazem a diferença, mas eu tô confiante que o time vai melhorar. Eu acho que a gente tem tudo para dar a volta por cima aí. E até estava conversando com um amigo meu hoje mais cedo, é até surpreendente esse primeiro semestre, se a gente for pegar no conglomerado que o Grêmio fez. Não se esperava talvez tanto do Grêmio. O Grêmio hoje é um time que está no G4, é um time que está em vias de chegar a uma semifinal de Copa do Brasil, se Deus quiser, mas são detalhes aí que tem que serem aprimorados, mas eu acho que vai dar tudo certo no fim. Eu concordo contigo nesse aspecto, assim, realmente não era pro Grêmio, de repente, tá aonde tá, sabe? A gente não esperava, era uma temporada de reconstrução e tal, mas o Grêmio trouxe Luiz Soares, o Grêmio trouxe outros reforços, então, aonde o Grêmio tá, eu acredito que tá dentro do que se espera diante do que trouxe, diante do que o Renato conseguiu acertar também. O jogo contra o Botafogo, para mim, né, eu vou passar a palavra pro Pedro, né, pra gente seguir no debate que começou ontem, mas não era um jogo para perder. Não era um jogo para perder. Acho que poderia ter sido 2-0 pro Grêmio, como foi 2-0 pro Botafogo. O Botafogo teve três oportunidades, conseguiu converter duas
Então, o Grêmio criou muito mais, mas não conseguiu converter nenhuma. Tanto E, que, não sei se vocês viram a coletiva do técnico do Botafogo, que ele deu ali, quando ele foi para o intervalo, as palavras que ele usou, ele falou assim, eu não sei nem como que a gente não está ainda perdendo para o Grêmio, porque o Grêmio criou tanto e teve tantas oportunidades no primeiro tempo que poderia ter feito um gol, e aí isso ele utilizou, ele, nas segundas palavras dele, utilizou isso para tentar remobilizar o Botafogo, e realmente o Botafogo volta melhor para o segundo tempo, equilibra muito mais o jogo, né? Aí tem o gol, e aí acho que tudo entra talvez numa linha de debate. As substituições do Renato não surtem efeito, ele tenta alguns movimentos táticos que não dão certo ali. Mas, enfim, o que fica de adendo é que o time do Grêmio está criando bastante ali na frente, tem uma produção ofensiva, ainda que com peca na finalização, mas existe a criação, mas falta uma qualidade na finalização das jogadas, é isso que está faltando. até eu não quero me deter tanto a esse jogo só, né? Como eu disse, segunda vez que a gente acompanha um jogo onde o Grêmio produz mais, uh, cria bastante, perde muitas oportunidades e o adversário, em poucos lances de criação, consegue converter. Né? E aí, pá, estragou a nossa corneta do domingo, porque o Inter tomou 2 no Maracanã, né? Com a estreia do Ener. E, aliás, depois a gente vai falar melhor sobre isso, mas a arena lotada, né? Jogando com o líder. Tinha toda uma, digamos assim, uma perspectiva assim, da torcida quanto, porque dependendo do resultado desse jogo, o Grêmio não é querer falar ou não, mas ali na frente o Grêmio estaria, quiçá, disputando o título do Brasileirão a 4 pontos do Botafogo. Tá? Aumentou essa diferença. Aumentou essa diferença, mas o campeonato é muito longo, né? A gente acredito que agora no final do primeiro turno o Botafogo vai terminar na liderança, mas aí tem todo um retorno. Sim. Mas eu vou passar a palavra pro Pedro. Pedro. Vocês sabem que se eu tivesse chegado hoje e não tivesse visto o jogo, eu tinha achado que o Grêmio tinha ganho e ganho muito bem do Botafogo, porque arena lotada, casa cheia, primeiro tempo avassalador, assim, com chances empilhadas atrás de outras. Então, tipo, foi um super jogo do Grêmio, placar 2-0 Botafogo. Mas foi um baita jogo. Tu assistiu? Assisti, eu acho que foi um bom jogo. Mas eu não vi essa superioridade toda, assim, porque eu acho que todo mundo que acompanha o futebol sabe que se defender faz parte da estratégia do jogo. E o Botafogo é um time que, se tu olhar os outros jogos deles, ele sabe sofrer e tem um ataque muito bom, tem eficiência, que é o que o Grêmio não teve. Ele criou bastante chances, teve várias chances de gols, poderia ter feito os 3 gols que vocês estavam falando, mas não fez, levou 2. Assim como no jogo contra o Flamengo, que também foi um super jogo, assim, outra derrota maravilhosa, onde o Grêmio foi melhor, massacrou o placar 3-0 Flamengo. Então, tipo, eu penso que não dá para descolar o placar do jogo. Tipo, por mais que o Grêmio tenha feito um bom jogo, teve problemas muito grandes na parte defensiva, onde sofreu os gols, né? Então, tipo, foi melhor que o Botafogo no primeiro tempo? Foi, mas não vamos lembrar que o Botafogo teve um gol anulado por milímetros. Não deu um ombro que, se tu olhar tem o VAR, que depois a gente pode falar mais sobre essa questão do VAR, olha o tempo que levou para se identificar e tal. Então, tipo, a derrota faz parte do resultado, e o Botafogo ampliou a vantagem. Então, tipo, é estranho um pouco. O Botafogo não ganhou, não foi por acaso que o Botafogo ganhou. Claro que não, eles têm uma boa campanha, sólida, consistente. Não foi nesse jogo, falando especificamente, não só olhando o retrospecto, mas assim, não foi por acaso, não foi um acidente o Botafogo ganhar. Isso eu não, em nenhum momento os gremistas aqui, pelo menos no canal, enfim, rotularam ou classificaram, né, a atuação do Botafogo. Não, pelo contrário. Falando mais no que se refere ao Grêmio.
Eu acho que o Grêmio teve uma boa atuação. Acho que o Botafogo, em alguns momentos, claro, quem estava no estádio, como eu senti em alguns momentos uma certa tranquilidade, uma certa segurança. O Grêmio estava no primeiro tempo, de certa forma, controlando o jogo. Mas mesmo controlando o jogo, o Grêmio sofreu riscos. Tanto que esse gol anulado foi um. Tem um som vazando aí. Tanto que no gol anulado teve esse detalhe, assim, que ficou em evidência, que a defesa do Grêmio não estava bem, mesmo tendo 3 zagueiros. Para mim, esse é um dos problemas. É um dos problemas, talvez o principal. Porque a questão do acabamento, teve bola na trave, teve a defesa do goleiro do Botafogo, sabe? Tiveram questões, o Grêmio criou oportunidades, mas não foi só na base do erro que a bola não entrou. Foi da fatalidade da bola na trave, foi a defesa do goleiro, o mérito do profissional que estava do outro lado ali e tal. Então isso tem que ser avaliado também. O ideal, diante de tudo que a gente viu, é que o Grêmio não pelo menos ficasse no empate, né? Buscasse. O problema é que o Grêmio está tomando tanto gol, que quando o Grêmio toma o gol, é sempre uma corrida atrás do prejuízo. E essa corrida atrás do prejuízo, toma um gol, tem que fazer 2. Toma 2 gols, tem que fazer 3. E aí, com essa dificuldade de fazer gol, consegue fazer isso? Não está conseguindo. Então por isso que o ideal é se fechar, se proteger mais e fazer com que o ataque seja mais efetivo. Tá? Marcos. Eu quero saber quando que vai ser a despedida do Luizito. Ninguém vai responder? O Luizito tá indo pra Madrid, não tá? Não vai operar o joelhinho? Terminou o time do Grêmio se o Luizito sair, né? Porque se com o Luizito vocês não ganham do Botafogo, vocês não ganham de ninguém sem o Luizito. Mas dá pra ganhar sim. Dá pra ganhar sim. Essa informação que tu tá trazendo aí da operação, só tu tem, então. Que operação não, é essa? Tu acha que ele vai pra lá, vai ficar fazendo tratamentinho que nem tá fazendo aqui. Então você vai fazer tratamentinho, ele fica aqui, não vai pra lá. Cirurgia no joelho, então essa informação agora. Agora é a cirurgia no joelho. O que tem de sair, cara, parece que eles vão esperar o jogo do Bahia agora e eles vão definir alguma coisa aí, o que ele vai ser. Não, a informação que saiu hoje, eles vão esperar o jogo do Bahia, e aí nesse intervalo de 10 dias aí, até a próxima rodada do Brasileiro, ele vai ficar fora mesmo, ele vai ter esse tempo aí para avaliar o que vai acontecer. Depois dessa viagem, é que a gente vai ter alguma informação concreta. Os gremistas rapidinho aqui, interrompendo o Marcos sem querer. Cara, eu acho meio estranho, eu sei, todo mundo tem suas dores, né? Eu fiz uma cirurgia no coração no início do ano, né? Mas eu acho que tem um pouquinho de mídia do Soares fazendo toda aquela cena, aquelas caras e bocas no aquecimento. Acho que não precisa fazer tudo aquilo, sinceramente, cara. Então não vai. Porque parece que tá fazendo um negócio assim, ó. Eu tô me matando, tá? Eu tô aqui, é o máximo. É estranho. Eu sei que ele tem dor, óbvio que tem dor. Mas fica muito estranho aquilo ali, cara. Aquelas caras e bocas, não... Sabe? Eu observo a mesma coisa também. Sabe? E não é falar mal do cara. Deus o livre. Mas daqui a um pouco parece assim, ó. Ó, torcida, fica do meu lado. Ó, eu tô me matando, que nem a gente sabe. Ó, torcida. Meu jogo é contra o Bahia. Nem precisa, não precisa. Contra o Bahia pode botar um sub-12. Vai, Marcos. Completa. Tem coração, tudo bem. Assim, ó, eu acho muito estranho o que tá acontecendo com esse jogador aí, porque a torcida inteira do Grêmio se apaixonou por ele muito rápido. Não tem razão pra isso, né? Não tem razão. Mas foi que nem o Rocher, o uruguaio, o goleiro que vai vir pro Grêmio. Não. A torcida do Inter tá apaixonada pelo Ener e ele nem mostrou nada ainda. Não,
A metade da mídia do Ener Valencia, a metade da mídia do Luis Soares não foi o que aconteceu com o Ener Valencia. E por enquanto... Marcos, olha o que o Soares já fez em campo nesses meses que ele tá no Grêmio. Até quando ele não faz gol, ele se destaca. Então essa tua comparação aí não tem sentido algum. Eu tô falando que o Luizito Soares vai pra Barcelona ou pra Espanha, lá pra onde ele vai, e ele vai operar o joelho, então acho que ele vai sair daqui pra lá, sem fazer nada. Só vou lá consultar, uma consulta de rotina. A partir do momento que ele tá lá, vocês já perderam o controle em cima do jogador. Ou vocês acham que ele vai falar só pra ter uma consulta de rotina pra fazer. Isso é tu que tá dizendo, Marcos. É só Soares. Tu quer falar sobre o Soares? Vamos falar sobre o Soares. Vamos fazer um episódio agora só sobre o Soares. Só se fala do Soares. Sim, a gente tá tentando falar sobre outros assuntos aqui. Tu trouxe o assunto do Soares. Só se fala do Soares. Tu tava ainda já começando a comparar Ener Valencia com o Soares. Nenhum colorado comparou Ener Valencia com o Soares. Quem comparou foi tu quando tu disse, olha a mídia em torno do Ener Valencia e olha a mídia em torno do Soares. Essa comparação não tem nem sentido. Um jogador é muito diferente do outro. E assim, o torcedor gremista se apaixonou pelo Soares, porque o Soares é o Soares, é aquele jogador que a gente vê em campo, Marcos. Vocês já estão apaixonados por um jogador que nem se apresentou ainda. Não. Se o Soares, vocês acham que, por exemplo, se o Soares fosse jogar em outro clube, que já tá em campo. Se o Soares fosse jogar em outro clube, tu acha que a torcida dos caras também não ia fazer um movimento que nem tá sendo aqui no Grêmio? Todo mundo ia fazer, cara. Olha, Marcos, um cara dele. Analisa aí a rodada, senão eu vou passar pro Alexandre, pra vir alguma coisa séria do lado colorado, além do que o Pedro falou. Lá. O jogo do Grêmio, a metade do tempo é a cara do Soares com dor. Tá brabo, tá difícil. Mas vamos lá. Dá a tua análise aí diante do quadro. Começou falando aí, Doda. Cara, uma coisa que eu acho que todo mundo vai concordar aqui, né? Nós somos da época que o Botafogo com 36 pontos era escapando de rebaixamento. Ponto. Não líder do campeonato. Isso é muito louco. Isso cara, é incrível isso, cara. Botafogo, eu vi mais o segundo tempo, tá? Não vi o primeiro tempo do jogo do Grêmio. O segundo tempo que eu vi, cara, é o Grêmio com controle da bola, né? Normal ali, tem muita qualidade no meio campo do Grêmio ali. Mas é um time que nem vocês falavam ali, cara. Tem momentos que parece que dá ou muita preciosidade no chute, ou um chute de qualquer maneira, parece que tá faltando um pouco mais de primor na hora do arremate ali. Mas, claro, do outro lado tinha um goleiro que, pelo amor de Deus, né? Top 3 fácil aí do Brasil hoje, no momento, o PR ali. Joga muita bola, baita goleiro, baita achado. Mas, cara, ontem eu falei até no nosso grupo, cara. O Inter não sabe como é que tá nas oitavas, o Grêmio não sabe como é que é o vice-líder. Cara, como é que é aquela frase que tem? Uma vaca no telhado, essas coisas, não sei direito. Pra mim não tem muito sentido, sinceramente. Porque, cara, o Inter não ganhou de ninguém, praticamente do G10, G12 ali. É o pior ataque de todo mundo ali, dos 12 primeiros ali. Pô, o Grêmio tomou saraivada do Botafogo, tomou do... Saraivada é maneira de falar, cara. Não tô falando do jogo assim, em si. Mas perdeu pra Palmeiras, perdeu pra Flamengo, perdeu pra Botafogo, sabe? A dupla Grenal não sabe como é que tá... O que vai fazer mais no campeonato. O Inter sabe, na verdade. Mas o Inter a gente fala depois desse time. Mas o Grêmio, cara, é um time com muito... É um jogo com muito volume, né, cara? Eu acho incrível. Eu tenho até um pouco de inveja, não vou negar. Porque vocês chutam a gol, pelo menos. Vocês, por mais que não façam gol, vocês chutam. Eu tenho uma bike aos 38 do segundo tempo. Contra o cara que teria que ser o quarto opção de ataque do Inter, que é o alemão. Sabe? Não tem como. Como é que um time vai almejar alguma coisa? Se o alemão faz aquele gol, o Marcos, meu Deus, o Marcos ia enlouquecer. Porque o Marcos, eu acho que ele acha melhor que o Ener Valencia, o alemão. Tenho quase certeza. Eu tenho quase certeza que ele acha. Então, obrigado. Isso. Mas, cara, pra falar do Soares, assim, ó, eu entendo. Pelo amor de Deus, qual torcedor de clube não ia querer o cara ali, sabe? É um dos maiores 9 da história.
Só que eu acho assim, ó, tem coisas que eu acho assim que hoje teve uma reportagem hoje ali, a câmera especial só no cara. Pô, cara, eu acho que é um tipo de coisa até para resguardar o cara que eu acho meio forçado. Sabe, o Grêmio toma o segundo gol, ele tá saindo de campo. Ele não vai nem... Ele ia ser substituído. Ele pega e sai direto. Pô, é o tipo de coisa que eu acho que não precisa mostrar. Sabe, sinceramente, eu acho que tem que se resguardar um pouco um cara. Ainda mais um cara desse. Se é um outro cara qualquer, beleza. Mas um cara desse, acho que às vezes parece que falta respeito da própria mídia com um cara desse. Sabe? Eu acho muito, muito estranho isso. Alexandre, acho que tu também concorda que não existem razões para a torcida do Grêmio amar o Soares em pouco tempo? Ou tu tem uma visão diferente da do Marcos aí nesse sentido? Bom, sobre o jogo do Grêmio, depois te respondo do Soares. Sobre o jogo do Grêmio, eu comecei a ver o jogo despretensiosamente, mas o jogo estava muito bom, foi um jogo intenso. Cai lá e cá, né? E eu vi todo o jogo. Eu discordo um pouco de ti, Gustavo, eu não vi essa supremacia assim não vi uma supremacia do Grêmio. Eu vi o Grêmio jogando melhor um tempo e o Botafogo jogando melhor outro tempo. Né? O Grêmio com mais chances de gol, sobretudo no primeiro tempo, dominou o primeiro tempo, né? O goleiro do Botafogo foi muito bem, fez uma defesa, talvez uma das defesas mais lindas, né? Mais difíceis do campeonato até agora, junto com aquela do John, né? Que foi aquela que o Grêmio teve aquela chance, 2 chances na mesma jogada, né? E ele faz aquela defesa espetacular, o goleiro do Botafogo. E no segundo tempo o Botafogo volta melhor, principalmente com uma mudança ali, um jogador que entrou, vocês que são gremistas podem me lembrar o nome dele, um jogador do Botafogo que entrou, um baixinho, mudou completamente o jogo. Segovia. Exatamente, com a entrada do Segovia, o jogo muda e o Botafogo passa a marcar melhor, a sair mais pro jogo, e o Grêmio também começa a errar na saída de bola, né? Aliás, numa saída de bola o Grêmio tomou um gol. Mas eu vejo assim, o time do Grêmio tem 2 problemas aí que vocês não comentaram, e eu como colorado tenho observado. O Grêmio tem 2 grandes problemas. O Grêmio leva muito gol, leva gol demais para um time que quer almejar alguma coisa, e o Grêmio joga com o segundo ou terceiro melhor goleiro. O melhor goleiro do Grêmio não joga. Toda bola chutada no gol do Grêmio é gol. Tá lesionado. Então isso é um erro. Tá chegando o Rocher ali. Calma, Alexandre. Tá chegando o Rocher no Grêmio agora ali. Não. O Adriel tá lesionado. Do Grêmio, tá lesionado. Não, mas tá lesionado, mas ele não tá jogando não por isso, né, Gustavo? Ele já não estava jogando. Ele já não estava. Então, né? assim, ó, eu vejo esses 2 problemas aí no Grêmio que toma muito gol, o melhor goleiro não joga, né? E isso aí pesa, né? Pesa. Eu acho que as 2 bolas ontem, eu acho que tem bolas aí defensáveis aí que estão passando pelo Grêmio, né? Sobre o Soares, é claro que a torcida do Grêmio tem motivos para estar ensandecida com esse jogador, né? Ele chega, faz gols, é campeão gaúcho, performou, né? Então ele realmente está muito bem. A questão de Madrid lá, ele tem um médico, né, que provavelmente deva estar falando com ele todos os dias, mas ele quer ver o joelho dele em loco lá, né? E o jogador, como tem confiança nesse médico, que já mexeu no joelho dele tantas vezes, né, sempre o mesmo médico, quer ver a situação lá presencialmente com o médico dele, né? Mas eu vejo muito difícil essa situação do Soares, mesmo que ele esteja, eu concordo com o Doda, eu acho que vocês concordaram também, está um pouco exagerado a questão ali no joelho dele, ele está mancando, fazendo carinhas, mas eu acho que ele está com dores mesmo, e acredito que na melhor das situações ele termina esse ano jogando ainda pelo Grêmio, aí claro, sendo dosado, né, jogando pontualmente os jogos que realmente ele vai precisar jogar e que não esteja com dor. Na realidade, quem está se escalando é ele, né? Se sente dor, não joga, né? Se está sem dor, joga. E eu acredito que o ano que vem não tem, ele caminha para aposentadoria, porque o joelho dele não tem mais condições de nível de competição, né? Mas por fim, eu achei um excelente jogo de futebol, mas o Botafogo foi mais efetivo, né? Chegou 2 vezes na cara do gol e marcou, né? Então, diante disso aí, eu acho que o resultado foi justo.
Sim, o Grêmio tem tomado muito gol. Se pegar aqui a tabela Muito aqui, gol. No Brasileiro 20 gols. Tomou 20 gols. Muito gol. Aí pegar entre quem tá dentro do G4 ali, quem tomou tantos gols quanto o Grêmio foi o Flamengo com 18. Mas também o Flamengo fez muitos gols, porque o saldo de gols, mesmo tomando 18 gols, o saldo é 9. E o do Grêmio é 4, tomando 20 gols. O saldo... Então são 14 rodadas, né? Essa foi a 14ª. 20 é. gols é muito. E muito. aquela coisa, né? Você toma um gol, tem que fazer 2 ou 3 para ganhar um jogo. Se toma 2, tem que fazer 3, aí fica difícil, né? E aí, se tem essa dificuldade para fazer também, o gol complica, né? Complica. Mas podemos falar que o Soares está no bolso do Cuesta? É justo? É justo. Mas por quê? Não fez gol, né? Mas ele não fez gol, mas ele chegou com bola na trave, né? Vocês viram as redes sociais do Cuesta? Não. Ele botou um carrossel, umas 3, 4 fotos, eu acho. Todas com ele, com o Soares atrás dele. Todas. Não, acho que fez um bom trabalho, né? Mas... Aqui é uma mãe, mas o Marcos gosta dele que ele gosta dele. Achei que não foi a noite do Soares ali, ele tentou tudo que pôde, não conseguiu matar. Vinícius, tu tem mais alguma observação assim para fazer? Acho que com relação ao jogo da Copa do Brasil agora, acredito que vai ser um jogo difícil também, né, na arena, em razão do que foi lá, mas tá tudo igual, né? É aquilo que eu falei contra o Cruzeiro, um gol é o suficiente pra gente levar a classificação, assim como um gol é o suficiente pra gente perder a classificação. Sim, eu acho que esse jogo da Copa do Brasil aí tem que entrar com seriedade, tem que entrar com pegada para vencer. O empate pro Bahia, levando para pênalti. Levaria a pena. Pro Bahia não é melhor? Mas eu acho que o Grêmio tem condições aí. Eu acho que, por exemplo, se o Grêmio... Claro que se fala muito nesse aproveitamento de finalizações do Grêmio ali que tem que melhorar, mas, por exemplo, eu acho que isso até é uma coisa que a gente pode... Eu ia até comentar para futuramente do Brasileirão, assim... Se o Grêmio continuar com essa criação que está tendo, com esse volume de jogo ofensivo que vem tendo, acho que tem condições de ganhar dos outros times que estão ali na parte mais de baixo da tabela. Mas, porque tem que ver que nós enfrentamos hoje, querendo ou não, o atual líder do campeonato, tá? Então, eu acho que esse jogo contra o Bahia vai ser um jogo duro, um jogo difícil. O Bahia não vai vender barato, claro que não. Mas o Grêmio tem condições, sim, eu acho, de fazer o resultado nos 90 minutos, inclusive, e, enfim, definir a classificação e quando que esperávamos nós, em 6 meses e meio ali na frente, voltando de uma Série B, está entre os 4 melhores da Copa do Brasil. Então, eu acho... E no G4 do Brasileiro, né? Já agora, porque a ideia era terminar o Brasileiro... no G4, para garantir a vaga da Copa do Brasileirão. Eu acho que falando assim, a curto prazo, agora em primeiro turno, eu acho que daria pra gente projetar pro Grêmio um G7 no Brasileiro. O Grêmio termina, acho que no G7 do Brasileirão até o fim do turno. Aí depois eu não sei, aí tem que ver como é que vai ser, porque tem essa questão do Iturbe, tem reforço para entrar, tem jogador machucado, tem Jeromel, tem PP, coisa arada. O time do Grêmio pode mudar, estão falando até no retorno do Luan aí, para se ter uma noção. Então, podemos falar rapidamente sobre isso, então. O que tu acha desse negócio, Vinícius? Cara, eu acho que assim, sério, sinceramente, assim, é meio que é uma segunda chance para a carreira do Luan que o Grêmio tá dando para ele agora. Não, mas a gente não tem que dar chance, eu acho. Acho que o Luan é ídolo. Um assunto com o Pedro também, né? A gente conversou sobre isso. O que tu acha, Pedro? Sim, até a gente tinha comentado lá na outra nova rede social. Cara, eu acho que olhando o contexto, assim, a gente nunca pode deixar de lado a questão humana também, né?
se tu olhar o que aconteceu nos últimos dias lá com ele em São Paulo, na questão do episódio do hotel, eu acho que passa um pouco do limite da torcida e a liberdade individual do atleta, né? Porque são pessoas também, né? Então, eu acho que naquele contexto meio que viabiliza a continuidade do trabalho do Luan no Corinthians. Ele já vinha afastado, se vocês olharem, tem toda uma sequência de coisas que acontecem no período ali de uma semana, mais ou menos, que é a entrevista dele no podcast do Denilson, onde ele pede uma segunda chance, diz que tá motivado, quer voltar a jogar e que é só uma oportunidade para mostrar o futebol que ele ainda acha que tem. Aí depois, eu não sei quanto tempo dá, mas aí tem a entrevista coletiva, acho que é do outro jogo, onde o Luxemburgo diz que ele não vai dar essa oportunidade e que não pode fazer uma coisa que a torcida não quer. E aí, um pouco tempo depois, tem o episódio no motel onde os caras tiram e espancam o jogador. Então, tipo, eu acho que passa desse limite. E aí, nesse cenário, uma volta para o Grêmio, sob certo aspecto, eu vejo como natural, assim, tipo, por quê? Porque se tu for olhar, aonde que o Luan performou na carreira? Foi no Grêmio com o Renato. E aí tu pega o momento anterior, eu até ouvi a coletiva do Renato, acho que depois do jogo anterior contra o Bahia, que ele até comentou sobre essa questão, e ele falou um negócio bem interessante, assim, que ele disse que quando ele estava no Grêmio, naquela época, ele fazia as mesmas coisas, só que chegava no campo e resolvia. Tem a questão também do apoio, do amparo, desse lado emocional, que eu acho que na questão Luan-Renato pode ser uma oportunidade interessante para ele retomar a carreira. Porque fora o Grêmio eu não vejo muita possibilidade, assim, nesse momento atual no Brasil, com tudo isso que aconteceu nesses últimos dias, dele retomar com uma certa tranquilidade a carreira, né? E no Grêmio, por mais que tenha essa resistência, que eu sei que o Gustavo tem, o Vinícius também tem um pouco, num primeiro momento, não vai ser Luan pipoca, Luan não joga nada, Luan não sei, só faz festa, vai ser Luan, que foi campeão da América, que foi um dos melhores jogadores da Libertadores 2007, e se tu for olhar hoje no time do Grêmio... Foi rei da América aquele ano. E hoje no time do Grêmio, mesmo com todos esses problemas, e 5 anos sem performar, cara, eu acho que ele é mais reserva do Soares que o Vina, por exemplo. Tecnicamente falando. E aí entra a questão de salário, contrato de produtividade, todas essas questões. Que daqui a pouco, se o Grêmio não quiser, o Colorado talvez tenha uma vaga ali de banco também, né? De repente, né? Baratinho. Porque se tu olha a tese faltou criação, não, mas é verdade, olha o que acontece. Depois, quando a gente entrar no jogo do Inter, falta alguém que faça a criação, né? Se o for Pedro olhar, é ousado. O salário senzinho ali, ó, de produtividade. Cara, que Luiz Adriano, não é a primeira vez. Nossa, não é a primeira vez que o Pedro... Não é a primeira vez que o Pedro faz uma proposta ousada dessa, assim. A Jean-Pierre já andou aí. Os termos do acordo. O cara não desaprende de jogar, né? Do ano no Grêmio. Como é que é, Marcos? Quais seriam os termos do acordo no contrato do Luan com o Grêmio? Eu ouvi ontem lá na Arena que seria por produtividade. Seria um valor baixo, de, sei lá, no máximo 50 mil e um acordo de produtividade, ou seja, ele teria que entrar em campo, né? Tem que botar o Luan em campo para ele produzir alguma coisa e aí ter um rendimento maior. É isso que me preocupa. É o contrato que forem fazer. Eu acho que acho que o Pedro, eu concordei com ele quando ele botou isso a primeira vez para mim, assim, não, Gustavo, olha, pensa nisso, tem o lado humano, ele é um ídolo do Grêmio, ele foi um cara que a melhor parte da carreira dele talvez tenha sido ali no Grêmio mesmo, sabe, 2015, 2016, 2017, ainda com o Roger no início, sabe, então eu vi isso também, não, realmente o Luan é um símbolo, né, eu tenho uma tatuagem da Libertadores aqui, que é a competição mais importante pra mim, e ele foi naquele ano, pra mim, o grande ídolo. Tá, então por que tu tá com medo se é um contrato de 50 mil e ele tendo que performar pra... Eu tô dizendo hipótese. Ter um ganho maior. Eu tô dizendo hipótese, eu não sei. Onde ele vai ficar em casa no Grêmio? Quem vai abrir as portas pra ele é o Grêmio. Se vocês não tem tipo, essa compaixão com um ídolo do clube, sinto muito, mas se é 50 mil, manda ele pro lado vermelho aqui, que ele fica fazendo a reservinha do Alan Patrick, nós estamos tudo certo. Nós não vamos se opor.
Não vamos se opor. Sim. Vai pegar um jogador como o se ele tem a oportunidade de jogar o que ele sabe jogar no Inter. Os colorados amam o Luan. Vou adorar ter ele no banco. Ô, meu, eu quebro minha carteirinha. Eu não quero, Luan. Eu como colorado, eu sou quase radical contra isso aí. Tem primeiro, porque o jogador muito identificado com o Grêmio. Muito identificado com o Grêmio. Jogou num período em que os Grenais foram uma supremacia gremista. O Inter perdeu vários Grenais. Vários decididos por ele. Vários decididos por ele. Ele puxava, sempre protagonizava aquelas gozações no vestiário. Quer dizer, e tá tudo certo. O Luan que seja feliz, aonde quer que seja, mas menos no Colorado. Eu não aceito. E seria uma... O custo é muito caro. Pô, lá tinha 10 no hotel, né? Um jogador com histórico de boiaderia. Tinha um casais. 3 mil no hotel lá, aqui era 5. Tá louco? É muito caro. O pessoal preocupado com o condicionamento físico do cara, meu. O cara com 10 lá. O cara tá fácil, meu. Os caras tá, agora, fechando parênteses, Luan. A única ressalva que eu faço aí, Marcos, é com relação a esse contrato. Porque o que eu ouvi é aquela coisa do diz que me disse. Não tem nada certo. Não sei se é isso. Não sei se, pode não ser, pode ser. Pode ser confiável. Não. Fonte Juiz. Não, a fonte é o pessoal comentando lá. Eu ouvi isso. Eu tenho um amigo lá na diretoria. É aquela coisa, né? Que a gente nunca sabe se é verdade ou não. Totalmente verdade, enfim. Então tem que esperar, tem que ver. Eu acho que... O mesmo cara que falou que o Luan ia vir, falou que esse cara aqui, não sei se vocês conseguem ver esse cara aqui, ó. O Rocher, do Nacional, tá chegando no Grêmio. No Grêmio? Chegou no Grêmio. Não. O Grêmio já quis. Eu acho que o Grêmio acho que já procurou esse jogador aí, mas agora... Aconteceu esse negócio assim, né? O chapéu, né? Agora... Um bom reserva pro Keila. Vamos falar de Inter então, já que o Doda trouxe essa novidade, né? Essa questão do goleiro. O goleiro tá chegando aí, né? Poderia ter sido já apresentado aí nas últimas horas, pelo que eu ouvi no rádio, agora vindo para casa. Mas antes de a gente falar do goleiro, vamos falar da estreia do Ener Valencia e dessa vitória maravilhosa do Fluminense, quer dizer, dessa vitória do Fluminense com essa estreia maravilhosa do Ener Valencia. Não, eu até acho assim, nem sempre a gente consegue estrear contra o São Luís de Juí, né? Acho que é bem complicado no Maracanã também. É verdade. Tem uma certa diferença de estreias assim, mas beleza. E quando o treineiro te coloca de auxiliar de gandula, auxiliar do bandeirinha também ali, totalmente fora da posição, aí fica bem complicado. Isso justifica. E as escolhas, né? Tipo, o Campanharo não faz mal pra ninguém. É bem tranquilo, ele não faz mal pra ninguém. O Depena é o olho azul em gente feia. Não serve pra nada. Não me ajuda em nada, entendeu? Então, tipo, cara, no meio campo formado ali, coitado do Rômulo. Deu pena do Rômulo ontem. Sozinho pra marcar e pra tentar triangular alguma coisa. Um absurdo. Luiz Adriano fez uma coisa só, que foi uma escorada pro Rômulo, que é o meu primeiro volante que estava chegando na área. Porque os outros ali, o Depena, na teoria, o Campanharo, que poderiam chegar um pouco mais, não. Nem pensa. É um pecado esses dois jogadores chegarem dentro da área. É errado. O Arangues ainda está faltando. Né, o Arangues está faltando um pouco ainda, mas tu vê que é uma outra lucidez. É um cara que quando recebe a bola, uma bola boa, né? Que a maioria vem bem quadrado. Mas quando ele recebe a bola, ele olha para frente. Só que ele olha para frente, só tá o Luiz Adriano. Não, é tudo longe. Meu Deus do céu. É um absurdo, sabe? Então, tipo assim, totalmente merecida a derrota. Merecido. O Fluminense, primeiro tempo, Marcelo fez o que quis. Tranquilo. O time do Fluminense em si jogou. E sem armador também, incrível, né? Muito incrível isso também. Mas, cara, é uma estreia que, tipo, a torcida fica, né? Com aquela, vai estrear o cara até que enfim. Quando deu a escalação, fiquei, opa, vamos com 3? O Wanderson,
Mas o Enner vai fazer qual, meu Deus do céu? Porque eu preferi, então, que o Enner fizesse a do Alan Patrick, mais centralizado, estaria um pouco mais próximo da área ali, mas lá na ponta direita, que botasse na ponta esquerda, então, que a maioria dos gols, a gente falou aqui, a maioria dos gols foi ele caindo mais pela esquerda. Não, jogou lá, beleza. Eu sabia que ele ia tirar o Enner, só que eu não sabia que ia ser no intervalo. Então, Alexandre, eu concordo com o Doda. Acho que o Fluminense ele não é nenhum São Luís de Juí, mas também não é o Real Madrid, né? E pra mim tem pra mim tem um dos melhores jogadores da posição do campeonato, que é o volante, o camisa 7, o André. Pra mim é um baita jogador, mas um baita jogador. Que, cara, é uma tranquilidade. A gente vê a saída de bola do Fluminense, por mais que pode dar frio na barriga, daquele jeito, a tranquilidade. Aí tu vê que é treinamento, né? Aí tu vê que ali tem treinamento. Um cara que merece destaque, um jogador que merece destaque nesse time do Fluminense, que vem jogando muita bola, que talvez não tenha sido citado, é o Nino. Sim, muito bons aqui. Tá jogando e tá fazendo aquela transição de saída de bola, onde ele consegue se desvencilhar do primeiro marcador dele, e daí já começa a abrir o espaço para tocar a bola para os outros. Isso aí. Exatamente. Beleza, Alexandre, como eu estava dizendo, né, não é o Fluminense não é nenhum São Luís de Juí, mas também não é um Real Madrid, né? Acho que o que justifica mais a atuação do Enner Valencia, meio apagado, assim, né? É a questão da posição, né? Eu também estranhei isso. O que tu viu, assim, dessa estreia? E faltou chute a gol do Inter. Luiz Adriano entrou junto com o Enner Valencia. A gente já discutiu isso aqui no episódio. Marcos, eu quero que fale sobre isso também. A questão do... né, é conveniente botar os dois em campo, vai dar para ser assim. O Wanderson não tá jogando nada. Bom, vou passar a palavra. Bem, eu tenho certeza hoje em dizer que o Inter tá mal treinado. E eu vou explicar aqui para vocês por que eu acho isso. Mas se a gente voltar um pouquinho no tempo, o Inter teve aquela semana maravilhosa, né, onde passou bem, triunfou bem pelo Medellín. Naquela mesma semana chega o Valencia, né, teve a festa antes do jogo, o Valencia foi no jogo também. Depois, já na quinta-feira, o Valencia se apresenta para treinar e veio o jogo contra o Cruzeiro, né, e que era um jogo à feição para ganhar no Beira-Rio, e ali o Inter já apresentou dificuldades, voltou a ter dificuldades, né, foi mal contra o Cruzeiro, poderia ter perdido aquele jogo já de virada, não, o Cruzeiro poderia ter abrido com 2 na frente no primeiro tempo, né. Bom, passado isso, o Inter teve toda a semana de treinamento, né, com o Enner Valencia à disposição, em forma, né, o jogador estava jogando, tá correndo, e o Inter teve essa apresentação quase que vexatória lá no Maracanã, né? O primeiro tempo foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi, uma das piores atuações que eu já vi do Inter aí nos últimos anos. Aliás, o Inter não vem jogando nada já há muito tempo, desde janeiro o Inter não joga nada, nós já estamos em julho. Eu vinha dando um desconto para o Mano Menezes e eu não tinha convicção em saber o que estava acontecendo, porque o Inter não tinha preparação física. Então o time não corria. Se o time não corre, e nós subimos, aquilo ficou escancarado que houve um problema, uma ruptura na preparação física do Inter, não há como criticar o treinador. Não existe metodologia, treinamento a ser colocado em prática se o time não corre. Mas a questão da preparação física me parece que já está resolvida. Já no mínimo 30, 45 dias. O Inter passou a correr novamente. Mas o Inter está muito mal treinado. Ora, eu falei aqui no episódio retrasado, quando da confirmação da contratação do Enner Valencia, eu disse aqui, vocês lembram, eu estou preocupado aonde o Enner Valencia vai jogar. Porque não é raro de acontecer do jogador estar performando numa posição, chega no Inter, o treinador escala ele na posição que ele não rende. E nós vimos isso ontem. O Enner Valencia, ele joga como? Joga na área solto, não como um centroavante aipim, mas ali
dentro da grande área, perambulando por ali, caindo pelos dois lados, ou da esquerda para a direita. A maior parte dos gols, a maioria dos gols do Enebrarense, ele vem da esquerda para a direita e bate com o pé trocado. Pois não é que ontem ele é escalado do lado direito do campo, passou o jogo inteiro cumprimentando o bandeirinha e ainda teve a missão de marcar o Marcelo, que é o jogador que sai jogando pelo Fluminense ali. Ora, estava na cara que ia dar errado. Tudo errado. O Inter foi muito, muito mal treinado essa semana. Isso vem se repetindo. O Mano Menezes tem culpa, sim, porque as ideias dele são sempre as mesmas. O time não joga nada. Ele tem um jogador que todo treinador gostaria de ter, que é o Ener Valencia, e ele escala mal. O jogador escala num único lugar que ele não poderia atuar. Tá na cara, o jogador cansou, como é que vai marcar o Marcelo? Ora, todos nós sabemos, Doda, todos nós sabemos como o Fluminense joga. Faz aquela saidinha radical de 3. O Fluminense, se o goleiro tiver apertado, ele não dá um bico. Ele sai driblando. E o Mano Menezes não fez nenhuma estratégia para conter isso aí. Não jogou com linha avançada para marcar. Deu campo para o Fluminense sair jogando. O Fluminense deitou e rolou. E todos nós sabemos como joga o Fluminense. Não sabe quem fez falta ontem, né? Não foi o Alan Patrick. Foi o americano. O americano fez falta ontem naquele meio campo de contenção ali. E eu fiquei com saudade do Johnny ontem. Então, assim, ó, vejam vocês assim, ó. Olhem, pensem comigo. O Inter não tem uma jogada ensaiada de bola parada. O Inter não tem cobrador de faltas. O Inter não tem cobrador de escanteio. O Inter não tem nada, o time tá mal treinado. É o Mano Menezes, que já fez bons trabalhos na sua carreira, tanto é que já foi treinador da seleção brasileira, ele faz um dos seus piores trabalhos, ou melhor, o pior trabalho que eu já vi dele nesse ano de 2023. O Inter é sempre a mesma coisa, é o 4-2-3-1, sem variação, sem nada. Olha, é um time mal treinado. Outra coisa também que já não dá mais para aguentar é o Arangues. Tá faltando comando pro Mano Menezes. Vem cá, mas diz uma coisa, tu tá correndo há 100 dias, tu tem condições de jogar quanto tempo? Eu posso correr 30 minutos, então tu vai sair jogando. Sim. Quando tu cansar, tu sinaliza para mim. Não, aí nós vamos para um jogo com o Maracanã, e nós precisamos povoar o meio de campo, o Arangues sai no banco. Você não tem comando também do treinador. Eu não sei se ele está com vontade de treinar o Inter, o que está acontecendo, mas nem um time da Série A dá tão mole para treinador quanto o Inter está dando para o Mano Menezes. Olha, uma coisa que o Juca falou... Tá preocupante. Tem uma coisa que o Juca falou, eu me lembro que meu pai falava assim, ó, não pode um cara que vem do banco de reserva, quando entra, ali no segundo tempo, normalmente, que é onde acontece, né, as substituições, ele já ser o cobrador oficial de falta, de escanteio, de lateral, de tiro de meta. O Jean Dias entra, ele assume, né? Comigo, bola parada eu. Cara, não tem ninguém dos ele nunca começa como titular. Os 11 titulares, ninguém tem capacidade de cobrar um escanteio. O René não consegue, o Bustos não consegue. Então o meu melhor batedor é o Jean Dias. Isso denota o quê? Que não tem treinamento. É um absurdo. Não tem treinamento. A bola parada, eu tava com o meu piazinho ontem aqui. Quando tem bola parada pro Inter, eu levanto, brinco um pouquinho com ele, porque não vai dar em nada. Não tem jogada, é um absurdo. É assim, ó, toca a bola lá. Se pingar e rebater, talvez venha. É absurdo a jogada dele. Ontem era um jogo só para concluir, Gustavo, desculpe. Ontem era um jogo à feição para povoar o meio de campo. Ele tinha Arangues no banco, ele tinha mais outros jogadores ali. Joga com o meio de campo povoado e sai com... Pode ser até com os dois, porque há uma similaridade na forma com que o Ener Valencia jogava lá na Turquia, ao lado do Luiz Adriano. Há uma similaridade. Mas não, ele optou em colocar aquele Wanderson também, que é outro que eu vou dizer uma coisa. Foi uma das contratações mais erradas do Inter aí, dos últimos anos. O senhor Wanderson, muito dinheiro para pouco jogo. Tá? É um preciosista, erra muito gol. Tá? Olha, pior contratação que essa do Wanderson, só do La Roita, aquele, o Palácios, aquele. E o Nico Lopes joga muito também, mais que ele e o PH juntos. Olha, joga mais raçudo, concordo contigo. Vou aproveitar essa deixa aí.
essa questão vocês trouxeram o Ener Valencia porque o Ener Valencia é um jogador diferente, ia apresentar algo diferente, e a gente esperava na estreia dele esse diferencial. Poderia não ser o craque do jogo, mas ele ia mostrar alguns lances ali que ia se destacar, provavelmente. O Mano Menezes, na coletiva, disse um negócio que me chamou muita atenção, assim, tentando justificar essa questão da posição dele, porque botou ele naquela posição, não botou na posição correta, ou numa posição onde ele já vinha jogando, não necessariamente a posição correta, talvez não tenha uma posição correta, mas tem uma posição onde ele vinha jogando e vinha apresentando o resultado. Aí ele disse, o time não joga, o time tem um jeito de jogar e vai priorizar o seu jeito de jogar e não o jeito de jogar do jogador. Mas, cara, vocês trouxeram o Ener Valencia, que é um cara diferente, tá na hora do Inter, de repente, se adaptar a esse cara diferente pra se ajeitar. Exatamente. E a primeira coisa, Pedro, não é botar na posição certa? Com certeza, né? Eu acho que quando tu contrata um grande jogador, que é o que se fez com o Valencia, tu escala o time em função do jogador, né? Tu monta o elenco, ou melhor, tu monta o esquema dentro do que tu tem à disposição. E eu acho que passa um pouco por isso o jogo lá contra o Fluminense, assim. Diferente do Grêmio, que teve uma derrota maravilhosa, assim, jogando bom futebol, massacrando, o Inter perdeu bem perdido, assim. Eu acho que foi um jogo que não dá para dizer nada, assim. O Fluminense foi superior do primeiro ao último minuto, assim, tanto que a gente mal chutou a gol. E sem fazer força, né? E sem fazer força. E eu acho que, eu que costumo defender bastante o Mano, assim, eu acho que o jogo passa muito pelo treinador. Ele pensou mal o jogo. E não é somente na escalação do Ener Valencia, na não escalação do Arangues, do Anderson. O Fluminense é um time de muito toque de bola, transição, que para tu poder equilibrar, tu precisa de uma marcação mais intensa, tu precisa de correr e tu precisa também de um meio campo mais reforçado. E quando o Maurício lesiona e ele opta pelo Valencia, tu abre o meio campo, né? Tu vai praticamente por um 4-3-3, onde tu não vai ter um meio campo, eu não sei o que ele pensou nessa composição, e aí, em cima da hora, tu tem um segundo problema, que é o Johnny não poder jogar. E aí ali ele erra de novo, meu filho. Por quê? Porque ele não só coloca o Campanharo, que não era o jogador talvez correto, como ele tira o Rômulo da posição, que era o que estava funcionando. Ele bota o Rômulo na função do Johnny para tentar fazer aquele corredor e ter essa chegada. E aí tu tira a proteção do meio campo. Porque o Campanharo não marca muito bem. Ele é primeiro volante, mas ele acompanha, ele não faz aquilo que aonde que o time acertou. Se tu for olhar o histórico, o Campanharo foi primeiro volante em vários jogos e sempre teve o mesmo problema dos gols, o buraco no meio campo. E o time começa a encaixar quando o Rômulo vai para aquela primeira proteção da defesa. Então eu acho que ele erra nesses pontos cruciais, e aí foi o que a gente viu no Fluminense, que é um time que gosta de ter a bola, tocar com o meio campo onde tu só acompanhava, e aí o gol acaba sendo consequência, onde a gente tem falhas individuais também nos dois gols, né? Lance de bola aérea e tudo. Então, eu acho que passou muito por isso. Sobre o Valencia especificamente, assim, o Mano até disse na coletiva, e tinha dito em outros momentos, a ideia não era usar ele desde o início. Ele vai com o Valencia no início em função da lesão do Maurício, e eu acho que também tem uma questão que eles estavam falando física, de desgaste, de alguma coisa assim, que eles estavam esperando. Então, talvez se fosse colocar, eu acho que era um jogo mais pro alemão, por exemplo. Eu não acho que era um jogo de Luiz Adriano, tipo, justamente por essa intensidade que ia precisar dessa marcação mais alta, e daqui a pouco sem o Wanderson, com de repente alemão e o próprio Valencia por 45 minutos, talvez fosse um enfrentamento melhor com o meio campo mais reforçado, né? E aí, aliás, Pedro, só te complementando, agora tu complementa, o Mano mal pensando jogos, não foi só esse jogo, viu? Ele vem pensando mal vários jogos. E aí uma última coisa, assim, cara, falta o armador. E aí eu acho que, por mais que o Estevão tenha se mostrado até hoje insuficiente, cara, bota o armador, pelo menos, para tu ter uma questão de ter alguma tentativa de criação, porque ficou com os três volantes ali atrás, com o Wanderson, que fez uma péssima partida e não tinha criação, era um bate-volta o tempo inteiro. Então, tipo, falta essa qualidade também quando tu não tem o Alan Patrick, teve a lesão do Maurício, tá aí, quem é que vai armar, sabe? Eu acho que faltou isso também. Marcos, a palavra está contigo. A tua avaliação
sobre essa estreia do Ener Valencia. Tá. Assim, desde que a gente começou com o canal, quando a gente começa a ter uma teoria sobre algum assunto, a gente parece que torce a teoria dá certo. Às vezes até quando não é tão benéfica para o clube que a gente torce. Mas eu me apavorei no domingo. Porque o que eu falei aconteceu. O Mano Menezes vai dar um jeito de colocar Ener Valencia e Luiz Adriano juntos. E olhando assim também, o time do Inter tá começando a ficar muito velho. Como que tu vai jogar na reação se o time do Inter sempre jogou na reação nos últimos anos? Como que tu vai jogar contra um time como o Fluminense com um ex-jogador lá na frente que não marca ninguém? Aí a gente para conversar, o Pedro tem a visão perfeita, que o jogo não era com o Luiz Adriano ontem, era com o Alemão. Quando o Alemão entrou, o Alemão mudou o jogo. O time do Inter agora tem preparação física, tanto que sobrou com preparação física no segundo tempo. Então, olhando por esse lado aí, agora o problema maior do Inter é o treinador. Não sabe escalar um cara que veio da Europa, tendo a melhor temporada da vida dele lá, e bota o cara totalmente ao contrário para jogar. Eu não recordo de ter visto ele pegar alguma vez na bola um passe bom para ele, com chance de finalizar ou de dar um toque para alguém. Então, esse é um grande problema. Mas também um grande problema é que daí começam a fazer a caveira do Menezes, e ele ajuda também, né? E daí começam a falar em cachecol aqui em Porto Alegre. Ah, eu ouvi isso hoje. Lá no meu trabalho. Cara, ontem já começou a esfriar, né? Inverno e... É um desespero. É um desespero. O Cudê. Quem que usa cachecol? O cara tá lá no Rio de Janeiro usando cachecol de camisa. Não, aí é brincadeira. O Drugo. Cara, não. Hoje eu ouvi isso, assim, claro, ó, eu não quero aqui também criar uma situação ruim, tá, mas assim, o Inter... Não. O Inter, o Inter tá em 10º, né, e aí eu tava olhando aqui atrás do Inter, aí eu vejo o Atlético Paranaense e vejo o Atlético Mineiro, com uma diferença de 1 ponto só. E aí, mais atrás ali, eu vejo o Corinthians, que o professor Lucha lá tá ajeitando, né? Tá 6 pontos do Inter, ou seja, 2 partidas pelo menos. Aí, eu disse para um amigo lá no trabalho antes de sair, ele que me trouxe essa ideia do Cudê, né? Ele disse, cara, é mais seguro manter o Mano, eu acho. Ah, mas não aguento mais, não aguento mais. Mas, cara... Tem 3 ali que já vão empurrar vocês pra trás se vocês não começarem a enfrentar esses times mais dureza aí, tipo o Fluminense, né, como foi. Porque vocês tiveram uma sequência boa em cima de clubes que não estavam tão bem assim. E mesmo assim tomaram calor, mas fizeram o principal, o resultado. Mas assim, não tomaram também, que entra dentro do critério da evolução do Pedro, né. Não tomaram gol, tomaram menos gol e tal. Agora começa uma sequência difícil. Vocês têm atrás de vocês ali 3 que podem empurrar já de cara vocês pra trás. E aí quando vê já tá na 13ª posição, quando vê tá na 14ª, aí o Z4 é logo ali, né? E aí começa a dar aquele... Ah, não! É até burrice tu levantar uma coisa dessas. Ele me disse. Cara, vocês não alcançam mais o Botafogo. A gente não alcança mais o Botafogo e vocês não vão cair. É mais ou menos isso. Eu acho que não. Eu acho que tudo é possível no futebol. E a gente tem um Botafogo que vai terminar na liderança o turno, sem dúvida alguma. Ninguém busca. Mas tem todo um retorno. Um campeonato muito longo. Não, eu acho impossível. Um time com 10, 11 pontos da frente, eu acho impossível perder um campeonato. Não, mas acontece. Mas acontece. Acho que a janela também vai influenciar. E a gente já viu isso. 2008. Perdemos pro São Paulo. O Botafogo tá acumulando uma gordura aí importante, né? Não vai ser fácil encostar agora no Botafogo. E o time tá acertado, né? Mas assim, não vamos entrar no Botafogo aqui, senão a gente vai né? Vamos voltar pro Inter.
é preocupante, mas tem muito torcedor já defendendo isso de maneira mais... Alguns já até estão mudando de posição, alguns defenderam aqui no canal que o Mano é mais acertado. Eu mesmo disse, não fazendo corneta. Eu disse, não, acho que o Inter acerta deixando o Mano, porque o Mano pode ajustar as coisas. É melhor, eu sou contra essa troca de comissão técnica. Mas é que assim, a gente está no ano eleitoral dentro do clube. Um treinador bom que viria para treinar por 5 meses. Nenhum viria. Aí vamos supor que venha o Cudê. O Cudê é só para esculhambar. Ele não acertou o time do Atlético Mineiro, aquele time que o Atlético Mineiro. Ele vai acertar o time do Inter. Ele estava reclamando, dizendo que o Atlético Mineiro tinha isso de problema. Imagina se o Atlético Mineiro tem problema, imagina o Inter. O que ele não vai botar para falar? Aí, então, assim, esses colorados que pegam e ficam falando, porque tá na hora de botar um cachecol, não sei que eles não entendem nada de futebol. Eu tentei dar uma de filósofo ontem, na rede social nova ali, que eu falei assim, o antônimo de Mano Menezes não pode ser Eduardo Cudê. Não pode ser. Ok, mandou o Mano embora. Beleza, legal. Tá, me diz quem tu quer. Todo mundo, Cudê. Cara, não pode existir somente o Cudê. Não pode ser. Sabe? Então, cara, e tentam criar umas coisas assim que... Ontem, na boa, ontem tinha tanta página com muitos seguidores influentes também. Eu achei que eu ia acordar hoje de cachecol, cara, falando sério. Tava demais ontem, cara. É que o Mano também, né? A entrevista do Mano ontem eu ia falar depois, acho que o Gustavo disse. O Mano cometeu o desatino. Primeiro, a barbeiragem ao escalar mal o jogador, né? Segundo, disse que o Valência tem que se adaptar ao futebol brasileiro. Ora, por favor. E que ele tem que se adaptar ao time do Inter. Para aí um pouquinho. Ele pediu para levar, né? Tem que ser ao contrário. O time tem que se adaptar a um jogador desse nível. O time se adaptar, então assim, já há uma pressão muito grande por parte de conselheiros, por parte de torcedores, por parte da imprensa, para a saída do treinador, que realmente parece estar assim absolutamente não trabalho. O que eu vejo é que não tem trabalho. As ideias são sempre as mesmas. Você não tem uma jogada de bola parada. Não existe um cobrador de bola parada. Isso aí é o básico no futebol, né? Sim. Então, assim, mas eu defendo a tese de que o Mano tem que continuar até o final do ano. Como o Marquinhos disse, nenhum treinador vai pegar por 4, 5 meses, fazer um contrato ninja aí, né? E fica difícil de trazer, tem treinadores... O Cudê não pega em meio à temporada, assim, né? Seria um desatino trazer o Cudê, mas não pega. Então, mas eu penso que para o ano que vem, o Inter precisa de ideias novas, de uma metodologia nova de treinamento. Olha, o Mano Menezes, acho que para o ano que vem, não, eu gostaria que ele não ficasse. Mas para esse ano, eu prefiro a manutenção. E o Inter ainda precisa de 26 pontos, hein, para não cair. Não, sim. Eu acho que, sabe o que eu acho, assim, falando rapidamente sobre essa questão do Mano Menezes, ele já vinha sendo criticado, assim, já tinha uma crítica um pouco em cima dele, há uns tempos atrás, uma certa desconfiança por parte de alguns estavam apoiando e tal, só que eu vejo que agora parece que tá chegando um ponto, assim, que é meio definitivo, assim, sabe, tipo... que agora tem todo mundo, né? Eu acho que as próximas 2 rodadas o Inter tem 2 jogos bem complicados, são jogos difíceis, Palmeiras e Bragantino lá, e o Bragantino tem um bom ataque, enfim, e eu acho que não vai sair o Mano Menezes até o fim do ano também, acredito na permanência dele, mas a batata tem todo mundo liberado, pode forte agora. E aproveitando o River na Libertadores. Sim, tem mais toda essa também. Mas aí tem a dureza da Libertadores. Sim. Como é que fica? Se... Assim, eu até acho que o Inter passa o River. Eu acho que vai se mobilizar. Mas assim, se não passar, se cair na Libertadores, diante desse desempenho no Campeonato Brasileiro,
desempenho em campo mesmo, eu tô falando de desempenho, não resultado. Eu acho que assim, ó, eu acho que uma eliminação numa competição ali, talvez, se for acontecer, a gente tem que analisar como que se... Como porque vai não ser? não, tipo assim, ó, não tem nenhum, tipo assim, como é que eu posso dizer, nenhum, meu Deus, porque caiu pro River Plate, tá? É a mesma coisa o Grêmio pegar um Flamengo na Copa do Brasil e cair pro Flamengo, tá? Agora tem que ver O presidente deu uma eliminação. não vai Da demitir o Mano Menezes. Tomara O que a gente não técnico pegue o Mano Menezes, Flamengo. o presidente do Inter, o Alexandre Barcelos, eles estão juntos nisso. O Mano Menezes só vai o Alexandre Barcelos sair. Então, não interessa se o Inter vai cair pro River Plate ou se o Inter passar pelo River Plate. É o River Plate, é um jogo diferente. É mata-mata. O Mano Menezes não vai cair porque vai cair, por possivelmente ou não perder na Libertadores. São jogos diferentes. O Mano Menezes vai sair. Trabalho até o final. Pressão. Marcos, pressão mas até tudo depende da forma com que o Inter enfrentar o River. Se o Inter protagonizar um fiasco lá no Monumental de Nunes, ou seja, digamos que o Inter se apresente lá no Monumental como se apresentou contra o Fluminense, sem estratégia, mal escalado, etc. Toma 5-0. Aí vem pro Beira-Rio, o River dá uma disparada aqui no contra-ataque, faz 1-0, cai o Mano. Cai o Mano. O presidente não segura, até porque esse presidente é medroso, ele não segura a pressão. Não. Posso dar um contraponto sobre isso que vocês estão falando? Assim? Isso. Vem. Eu acho que é de comum acordo que todos os participantes hoje estão, não tanto assim, mas estão meio quase um fora Mano, que depois da derrota de ontem está praticamente inviável. E eu discordo um pouco. Eu acho que foi sim uma apresentação muito ruim do time. Tem críticas muito grandes a ser feitas pela escalação, pelo ponto. Mas agora, daí a gente trocar o treinador e demitir o Mano, eu já acho que passa, eu já não penso assim, eu acho que deve continuar o trabalho. E sobre o confronto na Libertadores, assim, eu confesso, até tinha dito no episódio anterior, que para mim era o pior adversário para pegar o River, porque eu acho que o River e o Boca, eles são times que eles crescem muito nessa segunda fase da competição, a partir dos mata-matas. Mas, ao mesmo tempo, olhando o histórico do Inter contra times Globo, América, tu pegar o River pode ser uma coisa boa, porque é um time de tradição, um time com experiência, só que ao mesmo tempo, esse River ele também já meteu mais medo. A gente fala, o medo do Inter pegar o River, mas e o River de enfrentar o Inter? Porque o Inter também é bicampeão da América, tem todo esse histórico, assim como o River, ele passa por uma possibilidade. E aí é o ponto onde eu acho que pode sim classificar e ter um enfrentamento. Como o Marcos bem tocou, a gente está no ano eleitoral, onde a Libertadores é a última chance do presidente Barcelos conseguir alguma coisa, porque se tu olhar a gestão, os 3 anos é um grande conjunto vazio, assim, não ganhou nada, né? Não chegou a final de gauchão, se tu olhar o saldo, ele é bem ruim. Hoje é dia 10, a gente tem 20 dias até o enfrentamento contra o River, e até lá a gente tem uma coisa chamada janela de transferências, e eu acho que o Inter ainda vai trazer mais 1 ou 2 reforços que vão qualificar esse time para lá na frente, quando chegar esse enfrentamento contra o River, o time ser diferente. E aí tu olha para o time que pega, como é que tu vai comparar o time que jogou ontem com o meio campo, com Campanharo, Pena, Rômulo, pega o que se desenha para o enfrentamento com o Boca, a gente está falando ali do Rômulo Gabriel, do Arangues, daqui a pouco do Bruno Henrique, o Alan Patrick voltando, Maurício, qualifica o elenco, é um outro tipo de enfrentamento. A falta do armador ontem foi muito importante para o resultado. Além do meio campo frágil, eu acho que o Mano não vai correr esse risco no mata-mata decisivo contra o River Plate. Bom, vamos caminhar para o final do episódio. Vou passar a palavra para cada um para dar o seu recado final. O Grêmio tem que continuar fazendo, é isso que está fazendo. Tem que continuar produzindo no ataque ali, que eu acho que nós temos condições assim, tem muito time inferior a Botafogo aí no Brasileirão, tá? E o Grêmio tem condições de fazer muitos pontos produzindo assim, tá? No Brasileiro, e tem que resolver o problema da zaga ali, que eu acho que o Jeromel pode ser essa peça que resolva um pouco ali, né? Algum gol ou outro que o Grêmio tá tomando bobo ali, vai deixar de tomar. Bom,
O Vinícius já deu o recado final dele, né? Acho que já fez uma avaliação bem completa, bem ampla, né? Então eu vou passar a palavra pro Doda dar o recado final. Vamos passar na Copa do Brasil, vamos passar na Copa do Brasil. Isso aí. Vai ser difícil, mas eu acredito que a gente consegue ficar com a classificação. Vamos, se Deus quiser. Vai, Doda. Mais uma vez, muito feliz em participar aqui. Só pegando esse gancho final de Grêmio, pode botar o Sub-15, que já passou, já Bahia não existe, é barbada pro Grêmio. O Soares não precisa nem jogar, pouco o joelho do Soares lá. Olha que o Bahia jogou mais. O Bahia jogou mais que o Grêmio. No segundo jogo. No primeiro jogo. Não, no primeiro jogo da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. Jogou mais que o Grêmio. Mas eu vou dizer, ali... Jogou mais que o Grêmio tava sem o Soares. Mas era lá na Fonte Nova também. Muita bola ali, mas eu acho que o Bahia ali, ele chegou no limite dele. Bateu o teto. Bateu um teto. Cara, do Inter eu tenho certeza, domingo contra o Palmeiras, né? É o típico jogo que, eu falei esses dias, parece que uma seletividade, né? Os jogadores, o elenco, não sei, escolhem, esse jogo eu não vou, não tô nas pilhas de jogar. Não, agora é Palmeiras, vai ter televisão bastante, vai ter bastante mídia, esse eu vou jogar. Então pode ficar tranquilo, é vitória domingo contra o Palmeiras. Pode printar e me cobrar depois, nós vamos ganhar do Palmeiras, tranquilo, tá? Lá no River a gente fala mais adiante lá. Né? Então, fiquei feliz com a chegada do Rocher. Acho um bom goleiro. Acho que para grupo é importante tu ter grupo. Tu tem que ter grupo, seja para 2023 ou para 2024. Já tem informação que o John, acho que o Inter vai comprar também. São uma situação de mercado que me deixou interessante. E, cara, sobre o final de semana tentar apagar. O Pedro falou para mim muito bem que não dá para resumir também só nesse jogo do Fluminense, né? Muitas peças que não estavam presentes por N motivos, que daqui a um pouco vai estar todo mundo de volta, ou pelo menos a maioria, então vai dar mais corpo pro time. Mas eu acho que é um sinal de alerta, assim. Eu acho que é bom ficar no sinal de alerta na Padre Cacique ali, porque é muito eletrocardiograma, não dá para ser assim. Tu nunca vai chegar em nenhum lugar sendo assim. Altos e baixos toda hora não dá. Tem que ter uma coisa mais uniforme para tentar almejar algum título, alguma coisa assim. Marcos, teu recado final. Sobre a chegada do goleiro, ele sendo estrangeiro, vai acabar fechando. O Inter atingiu o limite de estrangeiros no elenco. Então, o Inter não pode mais contratar nenhum jogador estrangeiro. Então, eu acho que em questões de reforços, vai começar a complicar um pouquinho mais. Eu vejo que pode chegar o Bruno Henrique aí, o jogador que jogou pelo Palmeiras, e tirando o Bruno Henrique, eu acho que não chega mais ninguém. Então, a gente tem 3 jogos aí, Palmeiras, Bragantino, Cuiabá, que dá pra gente conseguir ajustar o time, colocar o Ener Valencia na posição dele certa, manter os armadores, tanto o Maurício como o Alan Patrick, pro jogo contra o River Plate. E eu concordo com o Doda que tem a seletividade, porque o Alan Patrick ele ganhou o cartão amarelo para ele não jogar no jogo contra o Fluminense no jogo que já tinha terminado, né? Então, tipo assim, a gente vai olhando essas coisas assim, a gente, poxa, era um jogo pro Inter perder contra o Fluminense. O Inter entregou contra o Fluminense. Então, eu acho que concordo também com o Doda, a gente vai ganhar do Palmeiras. Nenhum colorado tem medo do Palmeiras hoje. Quem tem medo do Palmeiras é os gremistas. Os colorados não. Mas contra o Bragantino já é um jogo um pouquinho diferente. E contra o Cuiabá também. São jogos diferentes que é quase certo que a gente pode se dar mal lá. Então, eu acho que a gente tem que manter o pé no chão, tem que manter o técnico, não adianta. E é isso aí, eu acho que esse é o meu recado final. Espetacular. Alexandre. Bom, sobre o Grêmio agora no meio da semana, eu vou fazer outra coisa, né? Vocês estão de brincadeira comigo, né? Eu vou arrumar outra coisa para fazer, pra ser jogo jogado, né? Vocês não vão me aplicar aqui que o Bahia vai fazer o crime, né? É brincadeira, né? Esse time do Bahia é muito ruim, o Grêmio já passou. Tá, olha que o Bahia pode fazer. Não, já era. Agora, sobre o Inter, parece que o Palmeiras joga quinta, né? O Palmeiras não vai vir com o time completo domingo, porque joga quinta, tem que sexta-feira se reapresentar, sábado viajar, provavelmente venha com um mistão aqui para Porto Alegre,
E aí, daqui a pouco, o Mano Menezes acerta na escalação, o Ener Valencia já vai estar melhor adaptado e a gente pode fazer um bom resultado. Agora, sobre o goleiro, como o Pedro falou aí, essa diretoria do Inter é um conjunto vazio, uma sucessão de erros e incompetências. E sobre o goleiro, eu vou fazer uma crítica aqui. O Inter só está onde está por conta dos milagres operados pelo John, tanto na Libertadores, que ele salvou lá. O Inter não ia classificar na Libertadores, naquela defesa de letra lá. Tá? E ele operou uns milagres também no Brasileiro, senão o Inter estaria beirando o rebaixamento. Aí o goleiro tá com a baita moral, o Inter contrata outro goleiro. Sem dinheiro, não tem dinheiro para nada. Aí traz o goleiro da seleção uruguaia. Eu pergunto para vocês com que cabeça o John jogou lá contra o Fluminense? Pô, parei um pouquinho, tô salvando os caras vão atrás de um goleiro. Essa diretoria do Inter é uma piada, cara. Tá louco? Eu sou contra a contratação desse goleiro, não era o momento. Joga munição para trazer um armador, que nós não temos um reserva do Alan Patrick, e não um goleiro da seleção uruguaia. Não precisa, o John é bom goleiro. Então, assim, ó, 200 erros e um acerto essa diretoria. Bom, depois desse recado final aí do Alexandre. O Grêmio precisaria mais contratar um goleiro e resolver o problema dos goleiros que o Inter. Tá, imagina, não abre outro debate, Passar a palavra pro Pedro para dar o recado final dele. Por favor. Mas deixa eu falar uma coisinha. Os gols que o Inter tomou contra o Fluminense não foram erros do John. Não foi. Ele tomou bem contra o Fluminense. Mas olha a cabeça dele. Pedro. Bom, meu recado final, né? Pegando o jogo do Grêmio primeiro, assim. Cara, eu não acho que é jogo tão jogado assim, cara. O Grêmio já teve dificuldade no primeiro jogo contra o Bahia. Acho que é franco favorito, mas eu não acho que é jogo jogado. Daqui a pouco não tá numa tarde feliz, tipo no jogo contra o Botafogo, onde faz uma partida espetacular e daqui a pouco não consegue fazer gol. Seria muito triste, seria meio, sei lá, eu acho que se tu olhar o primeiro jogo da semana passada, o Grêmio acha aquele gol no finalzinho, porque o Bahia foi bem superior no primeiro confronto lá em casa, e aí deixou de fazer o resultado que daria vantagem pro segundo jogo. Sim, foi assim, então, falando como gremista, Pedro, foi uma vitória. Total. O empate lá foi uma baita vitória. Eu me senti assim. E os baianos. Quê? Então, deixa eu dar Eu não entendi. Foi um empate bom lá. Acabou sendo. O Grêmio. Eu falei que o empate era bom. Então. E daí agora você. Empate bom. Fora de casa, jogando do jeito que o Grêmio tava jogando. Foi uma vitória. Grêmio show. Tá bom. Foi uma vitória. Olhando esse contexto. O Grêmio não jogou nada. Olhando esse contexto de ótimos desempenhos do Grêmio, daqui a pouco dá uma zebra do Soares sentir de novo. Tipo, pode acontecer alguma coisa. Então, tipo, eu não acho, embora eu acho que o Grêmio seja favorito, eu não acho tão jogado assim. Não. E beleza. E patezinho, de repente derrota nos pênaltis, sei lá. Pegando a questão do Inter, assim. Eu acho que agora a gente tem essa semana cheia para trabalhar e daqui a pouco o Mano encontrar uma solução que não encontrou o jogo contra o Fluminense para as próximas partidas, volta do Alan Patrick, daqui a pouco o Arangues começando desde o início uma partida, de repente o Gabriel entrando aos poucos no segundo tempo, começar a ter essa opção assim, e o Valencia melhor adaptado e de repente até parar um pouco de teimosia e mudar um pouco o esquema para potencializar a característica do Valencia, né? Eu acho que essa aqui é o principal ponto, assim, o jogo contra o Palmeiras é um jogo bem difícil, mas eu acho que dá para vencer. Assim. Isso aí. Só uma informação aqui que eu peguei aqui agora. Quarta-feira vai chover. Todo mundo sabe como é velho, né? Quando tem uma torção, um osso fraturado, sempre quando chove, põe. Então quer dizer que o Soares vai ter dor no joelho quarta-feira. Não sei se ele vai jogar tudo isso, não. Meu Deus do céu. É isso que sobrou pros colorados, né? Torcer contra o Soares, só isso. Que levantar a taça. Veremos na quarta-feira. Cara, eu acho que sobrou uma outra coisa pra gente ainda, meu. Que é as oitavas de final da Libertadores. Eu acho também. Sobrou. Sobrou essa aí também. Como não sei, mas sobrou. Vamos ver o que vai acontecer. Como é bom, né?
Até o próximo episódio, pessoal. Até mais. Isso aí, falou. Valeu, Valeu. tchau, até a próxima. Tchau, valeu, boa noite. Valeu.